Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Sentados todos, meus irmãos, minhas irmãs. Me dá um Ré maior aí no violão ou no teclado, tanto faz. Quem sabe cantar me acompanha. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Ficou bonito, bem forte. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. A Sagrada Família, ela é o modelo perfeito de família. Aquilo que Deus pensou para o homem e a mulher quando o criou e o colocou no paraíso. A Sagrada Família também é a fonte das nossas inspirações, e nela nós encontramos tudo que nós aspiramos para a nossa vida e para a nossa família. O tema central da missa de hoje, a última missa do ano, o último dia do ano. Daqui a algumas horas nós vamos estar no ano novo. Por uma graça de Deus, esse tema é a família. O centro de toda a liturgia, o fio de ouro de todas as leituras desta noite. E nós vamos perceber, olhando para a palavra de Deus, que a Sagrada Família, ela viveu em tudo a palavra de Deus. E não é que esta família não teve dificuldades, não passou por dificuldades, passou. E eu não me atreveria a dizer que passou como outra família qualquer, não, passou mais do que qualquer outra família. Vejam bem, meus irmãos, já nos primeiros instantes em que Nossa Senhora se vê grávida do menino Jesus, ela empreende uma viagem que em linha reta de Nazaré a Encarim dá 100 quilômetros, mas nós estamos falando de um deserto pedregoso, que é o deserto da Judéia. Então Nossa Senhora fez aquele caminho de cerca de 140 quilômetros, né? Que não era em linha reta, era curvo, montanhoso. Um deserto onde a temperatura durante o dia é altíssima e durante a noite é baixíssima. Desde os primeiros instantes que Nossa Senhora dá o seu sim a Deus, ela começa uma vida de sacrifício, de mortificação. Na noite em que se completou o tempo, 9 meses da gravidez, Nossa Senhora precisava de um lugar para dar à luz o menino Jesus. Rodaram toda a cidadezinha de Belém, por dentro, por fora, os entornos. Não encontraram uma casa, uma hospedaria que quisesse acolher a Sagrada Família, a não ser uma gruta fria, úmida, e onde se encontravam os animais. Será que isso é vida fácil? Já nos primeiros anos de vida de Nossa Senhora, nos primeiros meses, José recebe um aviso que tem que fugir logo com o menino para o Egito, porque Herodes queria matar.
Você olha para uma imagem dessa e pensa, e olha que aqui nós estamos apenas diante de uma imagem. Imagine o menino Jesus, não tem nem comparação com a imagem que está aqui, por mais bonita, por mais singela, por mais bela que seja. Herodes queria matar uma criança dessa. A Sagrada Família se dirige para o Egito e lá vai viver durante 7 anos entre um povo bárbaro. Nós não estamos falando do povo de Israel, que conhecia o Deus único, o Deus verdadeiro. Nós estamos falando de um povo pagão, de um povo bárbaro, de um povo idólatra. A Sagrada Família não tinha sequer os parentes por perto, viveu uma pobreza, uma penúria. Agora, imagine também a viagem para que a família chegasse até o Egito. Isso é vida fácil? E depois, se a gente continuasse, a gente ia ver, né? O ápice, o cerne de tudo isso é a cruz do Calvário. Ali tudo vai ser consumado. Mas não obstante tudo isso, a Sagrada Família soube viver o que estava na Escritura e soube nos dar esse testemunho. Agora vamos ver o que a Sagrada Família viveu e nos ensina. Você percebeu no Evangelho de hoje, se você pegar a sua Bíblia, São Lucas capítulo 2, versículos 22, 23 e 24, você vai ver que durante 3 vezes, em poucos versículos, São Lucas diz que a Sagrada Família faz o que faz para cumprir o que estava na lei do Senhor, para obedecer à lei do Senhor. Tudo o que faz, inclusive a purificação de Nossa Senhora, ela que não tinha necessidade de ser purificada, né? Sabemos, toda santa, toda pura, sem a mancha do pecado, e a lei ordenava que a mulher que tivesse concebido do homem, o seu filho, após o parto, tinha que se purificar. Nós sabemos bem que Nossa Senhora não concebeu por obra de homem, mas ela concebeu por obra do Espírito Santo. Ela estava dispensada da lei, mas não, Nossa Senhora vai até o templo, porque obedece à lei do Senhor, porque se submete à lei do Senhor. E mesma coisa se diga do menino Jesus. A Sagrada Família em tudo é obediente à palavra do Senhor. E aí está o segredo da felicidade. E aí está o segredo para o bom êxito de qualquer casamento, de qualquer família. A obediência à palavra do Senhor. Esse deveria ser um critério, inclusive, determinante para os jovens casais que pretendem se unir em matrimônio. A moça deveria olhar para o rapaz e ver, mas ele é obediente à palavra do Senhor? E o rapaz também olhar para a moça, mas ela é obediente? Ah, mas vai mudar depois do casamento. Muda nada, tem coisa que o casamento não resolve, não. E tem que abrir o olho no namoro mesmo, porque depois que chega diante do altar e assume compromisso diante de Deus, aí é cruz mesmo. Tem que aguentar até o fim. Tem que ser firme, né? Por isso os jovens precisam ser instruídos nisso aí, né? E casamento, ele tem também um pouco do mistério da cruz, né? Nosso Senhor não prometeu vida fácil para ninguém, mas Ele prometeu que as graças seriam abundantes, e as graças do matrimônio são abundantes, sem dúvida nenhuma. É uma pena que os casais não as usam, não as usufruem, né? É quando, como você está com, sei lá, uma dor de cabeça passando, né, por uma dificuldade, não tem médico, não tem farmácia, não tem nada, mas no seu armário tem um remédio, mas você esqueceu do remédio, aí fica lá, ai que dor, ai que dor. É exatamente assim que alguns casais vivem em relação à graça de Deus. Não comungam, não confessam, não fazem novena, não rezam o texto em família, não leem o Evangelho, tem dificuldade de perdoar, aí depois as coisas vão se amontoando mesmo. Vamos ver o que a Sagrada Família nos mostra no dia de hoje. Pegue a sua Bíblia comigo, livro do Eclesiástico, capítulo 3. Tanta coisa bonita, eu não vou me alongar, porque hoje nós queremos terminar a missa com a bênção do Santíssimo ainda, colocando tudo diante do Santíssimo para o ano que vem. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Que bonito, né? O pai confirma, Deus confirma a autoridade da mãe através do pai.
Não sei na casa de vocês como é que era, mas na minha casa era assim, não tinha jeito não, né? A mãe falava não, a gente queria burlar a mãe, aí ia falar com o pai, como quem diz, tem mais autoridade, que ele falar, está falado. Aí o pai dizia, obedece o que sua mãe falou, menino. O pai que confirma a autoridade da mãe, precisa ser assim, né? Principalmente se tem criança em casa, um contradiz o outro, né? Mesmo que tenha feito alguma coisa errada, vai conversar sozinho depois dentro do quarto, olhando um na cara do outro, mas não contradiga a mãe, não contradiga o pai na frente do filho. Conversa com ele para depois ele se corrigir, né? Mas não contradiga. Isso em matéria de ordem, né? Claro que se trata de um escândalo público, né? Sei lá, o pai é promíscuo, o menino está crescendo, ele está querendo tirar a pureza do filho. A mãe tem que corrigir na hora, nesse caso tem que corrigir na hora, porque é escândalo, né? Mas no caso da ordem, né? Se conversa depois, senta e conversa depois, né? Olha aqui que bonito, 2 vezes a primeira leitura vai dizer, quem honra o seu pai será ouvido na oração cotidiana, versículo 4, versículo 7, quem respeita, o 6, quem honra o seu pai terá alegria com os próprios filhos, e no dia que orar será atendido. Nesse mandamento se vincula bênçãos e graças. Aliás, é o único mandamento que vem acompanhado de bênçãos, vida longa. Quando a gente fala vida longa, não é que vai viver 100, 110 anos, não. Jesus vai dizer o que essa vida longa é no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Se trata de uma vida plena, de uma vida verdadeiramente feliz. Mas olha o que está vinculado ao mandamento também. Deus escuta a oração do filho que honra o pai e a mãe, evidentemente. O contrário é verdade. Deus fecha os ouvidos. Deus não ouve a oração do filho que não honra os seus pais. Deus não ouve, Deus não escuta. Vocês estão vendo como que é sério o 4º mandamento? Por uma razão muito óbvia. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas de modo perfeito, hierarquicamente ordenado, onde seres superiores governam os inferiores. É assim no mundo dos anjos, é assim na igreja, é assim na sociedade humana. E quem colocou na família para governar como superiores? Os pais. Quem são os inferiores? Os filhos. Quem faz as vezes de Deus no governo da família? Os pais. Como alguém que não honra os pais? Como alguém que não honra aqueles que fazem as vezes de Deus nosso Senhor dentro de casa, quer ser atendido na oração? Gostaria que Deus o atendesse. Vejam como que é importante o 4º mandamento, né? E aqui tem algo também muito importante que a palavra de Deus nos diz: meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Procura ser compreensivo para com ele. Me desculpem o que eu vou falar agora, mas é a mais pura verdade. Olha, família, que o pai e a mãe chegam na velhice e põe na casa de repouso, põe no asilo, precisa de conversão, viu? Depois que o pai e a mãe limpou os infelizes de sujeira, vida inteira, cuidou, deu vida, vira e fala: vou pôr na casa de repouso, vou pôr no asilo porque me dá muito trabalho. É claro que há exceções, as famílias cada vez tendo menos filhos, às vezes o filho é sozinho, trabalha, tem que sustentar a família, precisa de alguém que ajude. Há exceções, mas na maioria das vezes, e vejam que isso é moda, veja que fazem isso porque está na novela, fazem isso porque são filhos egoístas,
materialistas. Gente, esse tipo de decisão, de atitude faz, se a pessoa está doente, está com uma doença delicada, a Bíblia já fala, né? Não sei se naquele tempo já existia Alzheimer, Parkinson, etc, né? Mas a Bíblia diz, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, meu Deus do céu, se a gente manda para um lugar que não tem vínculo, que não tem família, que não, por mais que o serviço seja bem feito ali, a pessoa vai morrer até mais cedo do que ela deveria morrer. E Deus sabe se vai morrer em graça de Deus, porque está ali abandonada pelos que ela mais amou durante a vida. Que desastre, que desastre. Né? A família, ela dá até saúde. Eu contava isso na outra missa que eu celebrei. O momento que eu passei uma dificuldade com a minha saúde, e na correria de congregação, do processo formativo, eu tive que me deslocar de Curitiba para São Paulo. O fato de você ter que se deslocar, a saúde não está muito boa, né? Você já fica meio desanimado, e estava desanimado mesmo, né? Mas quando eu liguei para a minha família, expliquei a minha situação, e o meu pai pegou o telefone da mão da minha mãe e falou: vem para casa, nós somos sua família, nós vamos cuidar de você. Olha, naquele momento, a minha saúde começou a melhorar. Naquele momento eu já enxuguei as lágrimas e voltei para minha casa. Só de ouvir do meu pai: sua família vai cuidar de você. Não que a minha congregação não fizesse, a congregação ia fazer, sem dúvida nenhuma. A congregação ia cuidar. Mas só para dizer para vocês a importância de uma família. A segunda leitura de hoje, meus irmãos, ela nos dá também alguns princípios muito bonitos, muito importantes. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Eu não sei por que o lecionário do Brasil trocou a palavra, mas a palavra correta é para as esposas. Vai dizendo para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais. E esposas, está dizendo, sede solícitas. Não, está dizendo, a Bíblia está dizendo, sede submissas. O apóstolo São Paulo está dizendo para a esposa: sede submissa para com o vosso marido, como convém no Senhor. Engraçado que quando a gente usa essas palavras assim, aqui ainda não está acontecendo não, né? A gente vê uns beijos torcendo, o que o senhor está falando? O senhor não sabe que eu passo para o senhor falar uma coisa dessa? Aí tem já o marido também, que já tem um pezinho na impiedade, né? Aí vem na missa e fala: aí, tá vendo? Olha o que o padre falou, ó. Vamos entender o que a Bíblia diz. Submissa. A submissão na Bíblia é aquele que dá suporte, é aquele que sustenta. E pobres dos nossos homens, pobres de nós homens, se não fossem as mulheres nos sustentando. A natureza dá testemunho disso o tempo todo. Já do momento da concepção, de quem que a gente depende para viver? Da mãe. Quando nasce, depende de quem? Da mãe. Do colo da mãe, do leite da mãe, do afago da mãe. Quando está crescendo também, isso tudo aconteceu com o menino Jesus também, com exceção do pecado. Da mãe, né? Se não tem a mãe para dizer, vai tomar banho, vai tomar remédio, morre, coitado, tem homem. E depois de casado também, né? Tem homem que não sabe onde deixa a toalha do banho, onde está a meia, onde está a cueca. É a mulher, e pobre da mulher, e pobre do homem, na verdade, se a mulher não ajudasse. Coitado, estava roubado. Estava roubado. Gente, tem homem que, se a mulher precisa sair de casa para fazer uma viagem, passa fome, porque não sabe fritar um ovo, de tão dependente que é. Eu tenho certeza que eu não estou falando bobagem, porque
porque isso está na natureza do homem. Em alguns casos se agrava. Eu sei que tem homem que está dizendo: padre, eu sei fazer arroz e feijão. Tá bom, você não passa fome, mas tem homem que passa. Tem casos que é agravado, né? Eu não vou ficar falando muito não, porque tem gente que já vai passar mal, já está vermelho de rir, não sei porquê, né? Pois é, ser de segurar, tem que segurar o papel da mulher, é ela que segura mesmo, porque se deixar pelo pobre, coitado. É a mulher que segura não só o marido, mas segura os filhos, segura a família. Quem já passou por uma situação de luto da mãe sabe bem o que é perder uma mãe, o que é perder uma esposa. Entende na pele, na dor, o que eu estou acabando de falar. E tem gente que não valoriza. Tem gente que tem que esperar morrer para ir na beira do caixão chorar, mas não é chorar de saudade, é chorar de remorso. Tem choro que é de remorso, porque não viveu o quarto mandamento enquanto podia viver, foi ingrato. Filho que tratou a mãe como escravo, como empregada, marido que tratou a mulher como empregada. A gente tem que viver o quarto mandamento enquanto a gente tem respiro no peito. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Gente, o marido que trata os colegas do bar, os colegas do emprego, os vizinhos, trata todo mundo como uma seda. Chega dentro de casa, é um desastre. Eu já contei a história, o pessoal gosta. E pior, quando eu conto essa história, alguém chega depois no fim da missa e fala: ô padre, não é que é mesmo? O marido gostava de cavalo, morava na roça, gostava de cavalo, cuidava de cavalo. E a mulher tinha inveja do cavalo. Procurou o padre para dizer: como eu tenho inveja daqueles cavalos, queria ser um cavalo daqueles. Porque meu marido, ele fica lá o dia inteiro, ele escova o cavalo, escova a crina do cavalo, escova o rabo do cavalo, faz carinho no cavalo. Quando ele entra dentro de casa comigo, é só grosseria, só grosseria. Como eu tinha vontade de ser um cavalo daqueles, padre. Olha que desastre. Aí chega uma mulher no final da missa da sacristia e fala: ó padre, meu marido não tem cavalo não, mas ele tem um carro lá, que eu fico olhando e fico com a vontade de ser aquele carro, viu? Que ele alisa tanto. Desastre, né? Olha o que a Bíblia diz: marido, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. As mulheres também não provoquem, né? Porque tem mulher que provoca também, né? Sabe, o pobre chega cansado no fim do dia, começa a falação. O dia inteiro, da semana inteira. Pronto. Aí me desculpa, mas se leva uma, faz por onde? Né? Porque olha, o que vale para o homem, vale para a mulher. Marido, amai vossas esposas. Esposas, sede solícitas, submissas. Dá suporte para o marido. Se ele está cansado, ajuda ele no descanso dele, não enche mais a cabeça dele. Marido, você chegou em casa, vê que a sua esposa também teve o dia dela, que não deve ter sido fácil. Não te dá o direito de descontar tudo que você passou no dia de trabalho em cima dela, porque ela é a sua esposa, ela é a sua mulher. É ela que dorme do seu lado todo dia. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Obediência dos filhos. Quem obedece atrai a bênção de Deus sobre si e sobre os filhos, né? Porque, veja só, um filho que não obedece os pais, que maltrata os pais, ele vai colher tudo que ele plantou nos filhos. E por uma razão muito óbvia: certamente, quem não viveu o quarto mandamento dentro de casa, faltou com a religião, faltou com a graça de Deus. Agora, se ele faltou com isso, ele vai dar isso para os filhos quando ele tiver filho? De jeito nenhum. Então vai colher a mesma coisa.
se Deus não mandar uma graça especial para salvar aquela família, né? Então, senhores, vejam como é importante a obediência desde cedo aos pais, porque é uma coisa que vai ser passada depois. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Disciplina dentro de casa, né? Um psicólogo muito famoso, já falecido no Brasil, ele lançou até livros com esse nome, que a disciplina é o limite na medida certa, não apertar demais, mas não afrouxar demais. Saber a hora de bater firme o pé e dizer: meu filho, minha filha, quem manda aqui sou eu, é o seu pai. Você não está em condições de tomar determinadas decisões, mas também saber a hora de demonstrar o afeto, né? Por outro lado, eu dizia, outro dia desse eu estava assistindo um programa numa TV católica, e alguém dizia para os pais dizerem mais vezes para os filhos: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Se eu ouvi, foi assim, raras vezes, tanto do meu pai quanto da minha mãe: eu te amo. Porque eles foram criados assim, pelos pais. Agora você pergunta: mas padre, seu pai e sua mãe não te amaram? Ah, me amaram. Quando eles começam a contar as renúncias que eles tiveram que fazer logo depois do casamento, logo depois que eu nasci, isso é amor. Nunca me disseram, mas hoje eu tenho 35 anos, a minha vida está cheia de testemunho, quase todo dia, quase toda hora, dos meus pais, com os gestos, com as atitudes dele, dizendo: Alexandre, nós te amamos, Alexandre, nós te amamos, e dizendo para o meu irmão também. Mas tem que saber. Você pergunta: minha mãe deixou eu fazer tudo que eu queria? Chegava fim de ano, eu ganhava tudo que eu queria? Meus colegas ganhavam bicicleta, ganhava tudo. Eu ganhava um presentinho simples. Uma vez eu queria ganhar uma bicicleta. Meu pai reformou a bicicleta do tempo que ele era menino e me deu. Você vai aprender. Foi nela que eu aprendi a andar. Mas foi aonde que eu aprendi a administrar a paróquia? Foi onde eu aprendi o voto da pobreza? Não foi no seminário, foi em casa. Foi assim que os meus pais me ensinaram, com a vida ali, ó, no dia a dia. No dia a dia. Meu filho, você está ganhando uma roupa nova hoje, mas é para ir para a missa. Não usa para brincar. Para brincar você pega aquela remendada que a sua avó remendou, que você furou, de tanto ficar arrastando no chão, é com ela que você vai brincar. Mas a roupa nova que você ganhou é para ir para a missa. Disciplina, limite na medida certa. Vamos pedir graças então para as nossas famílias nesta noite, muito mais do que falar. Nós vamos rezar dentro de alguns instantes diante de Jesus. Pode ficar de pé, vamos cantar bem bonito? Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Vamos lá? Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Agora vamos cantar todo mundo junto? Tudo seria bem melhor? Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Põe a mão no seu coração agora, fecha os seus olhos. Você que é pai, peça a graça de ser parecido com São José. Você que é homem, você que é mãe, esposa, peça a graça de ser parecida com Nossa Senhora.
você que é filho, você que traz com você desde o seu batismo o nome de cristão, peça a graça de se parecer mais com Jesus em 2018. Onde você precisa parecer mais com São José em 2018? Onde você precisa parecer-se mais com Nossa Senhora em 2018? Onde você precisa se parecer mais com Jesus de Nazaré em 2018? Peça graças, peça graças. Faça propósitos de vida que você alcança. Não faz coisa muito alta, que está muito distante, não, porque você logo vai desistir. Mas pega uma coisa simples, inclusive para você chegar na sua casa hoje, antes da virada do relógio, escrever no papel, guardar num lugar, para você olhar se você foi fiel. Peça essa graça. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do